a gente vai começar com uma parte da física que chama eletrodinâmica, tá? Que é uma parte importante para o Enem e para a vida de vocês, porque tudo que a gente usa hoje em dia é elétrico, né? Elétrica, eletrônica e tal, e depende de energia elétrica. Então, a eletrodinâmica é a parte da física que trabalha em cima dos circuitos elétricos. E para a gente começar esse trabalho, eu separei um videozinho aqui para a gente assistir, um vídeo de 6 minutos, é pouca coisa, é rapidinho. É um vídeo que eu sempre lembro dele quando eu estou dando aula de física, porque é da minha infância. Assim, é um programa que eu assistia quando eu era criança, chamado Mundo de Bikman. Não sei se vocês conhecem esse programa, tá? Passava na TV Cultura quando eu era criança, eu não perdia um. Sim, é um programa mais infantil, mas as explicações dele são bem didáticas, tá? Põe um videozinho de 35 minutos aí, não, Thiago. E eu vou deixar um dever de casa para vocês, mas é um dever de casa bacana. Eu vou deixar um filme para vocês assistirem, tá? E eu quero que vocês escrevam sobre o filme para mim depois. Mas é um filme bom, é um filme atual, tá? Eu vou explicar para vocês lá no Google Classroom como que vocês vão acessar o filme, como que vocês vão assistir o filme, tá? E o filme é bacana, é com Benedict Cumberbatch. Ele interpreta o Nikola Tesla. Tá? É muito bacana, chama Guerra das Correntes, que tem tudo a ver com o nosso assunto. Então, primeiro vamos começar assistindo o videozinho do Bikman, que eu separei para vocês aqui. Maria Clara, do Morro da Faísca, pergunta: por que as tomadas elétricas sempre têm 2 pinos? Resposta: as tomadas elétricas não têm sempre 2 pinos. Algumas têm 3. Próxima pergunta. Eu acho que a Maria Clara quer saber para que servem os 2 pinos. Bom, são as coisas que você liga na parede. Próximo. Bikman, podemos dar um pouquinho mais de informação para a Maria Clara? Sem sombra de dúvidas. Tomadas. Eu adoro tomadas. Pra ser sincero, até coleciono. Aqui está uma tomada de lâmpada. Essa aqui é a tomada de uma torradeira. Não se esqueça de assistir ao Mundo de Bikman nesse canal. Essa aqui é a tomada pro nosso programa. Essa tomada aqui... Mas por que, Bikman, as tomadas têm pelo menos 2 pinos? É verdade, essa é a pergunta. Bom, é porque... a energia elétrica flui em um circuito. E são precisos 2 pinos para que o circuito seja completo. Por que a eletricidade não flui para fora da tomada elétrica por todo o chão? Isso jamais poderia acontecer porque a eletricidade não é uma coisa. Sei que parece esquisito, mas a eletricidade, na verdade, não é uma coisa. Você não pode segurá-la na mão ou guardá-la num pote. A eletricidade é um acontecimento. É quando alguma coisa acontece, como um jogo de basquete. Só que as regras são diferentes. Então a eletricidade é um jogo? Eu sempre achei que a eletricidade fosse um jogo, desde o momento em que a Batona pôs os pés no pau. Não. A eletricidade é simplesmente o fluxo de energia elétrica através de uma trajetória contínua. O nome dessa trajetória é circuito, que parece muito com a palavra círculo. Circuitos? Verifiquem, por favor. Calma, Lester. Isso não é tão difícil. Sejam todos bem-vindos ao jogo desta semana. Está na hora de conhecer os jogadores. Os elétrons da Bahia Leste. Vocês, elétrons, já conhecem as regras. Cada um de vocês tem uma carga elétrica. Temos de manter essas cargas agitadas, certo? Certo! Certo! Vamos fazer um circuito. Eu sou a bateria. Eu estou aqui para que vocês movimentem suas cargas. Eu espero que conduzam como quando conduzem eletricidade, certo? Certo! Muito bem, é hora de fluir a corrente. Hoje nós temos aqui todas as possibilidades de um confronto clássico. É mesmo, Bikman. Sabe, dá até pra sentir a eletricidade no ar. Prontos? Preparar? Acendam aquela lâmpada. Lembrem-se de que o objetivo do jogo é iluminar a lâmpada da tabela. O
bateria, o garoto de cabelo gozado, é a fonte de energia do time. Ele está orientando seus colegas de equipe e animando todos os elétrons. É como no basquete, estão passando energia elétrica. Essa energia elétrica dá a volta. E quando o circuito é completado, a lâmpada acende. Minha nossa! Podemos ver isso de novo? Eles estão usando a velha jogada do circuito. Os elétrons estão levando a energia elétrica da bateria para a lâmpada e voltam. Você sabe que enquanto eles estiverem naquele circuito, ninguém os detém? Quero um misto. Nossa, eles estão mesmo iluminando a quadra. Certo, já é hora de mudar esse jogo. Oh, ele rompeu o circuito! A luz apagou. Por quê? Porque não há ninguém imediatamente próximo a ele para lhe passar a bola. Ora, mas isso é um choque. Mas eu ainda não consigo entender por que a tomada tem 2 pinos. A razão da tomada ter 2 pinos é para que a energia elétrica possa fluir em um circuito fechado e fazer com que as tomadas funcionem. Claro? Mas cuidado, há 2 tipos de eletricidade. O tipo de eletricidade que obtemos das baterias chama-se corrente contínua ou CC. Ela flui em uma só direção. A eletricidade que obtemos das tomadas chama-se corrente alternada ou CA. Ela muda sua direção muitas vezes por segundo. Por enquanto, não é importante saber se é CC ou CA. O importante é o circuito fechado. Quando tiramos o plugue da tomada ou desligamos o interruptor, isso rompe o circuito e para o fluxo de energia elétrica. Estão vendo? Estão vendo. Certo, agora ouçam. Qualquer experiência feita em casa tem que ter a supervisão de um adulto e devem ser tomadas todas as precauções de segurança. As instruções devem ser seguidas com a maior exatidão e nenhuma substituição deve ser feita. Obrigado. Por favor, lembrem-se disso. Nunca cortem nenhum tipo de fio elétrico. Nunca. Certo? Certo. 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 Este é o mesmo tipo de fio que se usa para ligar uma lâmpada ou uma torradeira. E como podem ver, são na verdade 2 fios. E cada um desses fios vai para um dos pinos da tomada. Assim sendo, a corrente elétrica vai para um lado, através do dispositivo, e sai pelo outro. E patati e patatá. Agora que estamos todos ligados, podemos fazer um intervalo e nos preparar para Big Mania. Entenderam? Aí tem muito conceito que a gente vai usar durante a nossa aula, tá? E o mundo de Bikman tem muita coisinha bacana. É sempre assim, mais infantil, mas é muito didático, né? Então essa explicação que ele dá aí sobre a corrente elétrica é fantástica, porque fica fácil de entender o que é a corrente elétrica, por que a tomada tem 2 pinos, às vezes tem 3, igual ele brinca, né? O terceiro pino da tomada, ele não faz parte do circuito elétrico, ele é simplesmente um pino de segurança, tá? Ele é um pino de aterramento que serve para impedir qualquer descarga elétrica. E a gente vai colocar agora, a gente vai falar sobre tudo que apareceu no vídeo, mas de uma maneira mais técnica, tá bom? Alguém levantou a mão aí durante o vídeo, foi sem querer? Deve ter sido, né? Então, olha só. O que é corrente elétrica? Quando a gente olha para um material condutor, por exemplo, eu coloquei aqui um pedaço de metal condutor. Se a gente olha para ele, ele está cheio de elétrons lá dentro. Aqui eu evidenciei os elétrons de azul, tá? E os prótons não coloquei aqui não, mas tem próton também, tem elétron. A gente sabe que todo material ele é neutro por natureza. O que acontece quando a gente tem... Espera aí só um pouquinho. O que acontece quando a gente tem um condutor assim livre? Peguei um pedaço de metal aqui, finge que essa minha caneta é de metal, e eu peguei ela e estou olhando para ela. Se eu tivesse uma visão de microscópio, o que eu ia ver lá dentro dela? Cada elétron ia estar se movimentando em uma direção aleatória, caótica. Então, cada um ia estar indo para uma direção.
totalmente aleatória. Lembra que um condutor é aquele material onde os elétrons eles são livres na superfície para se mover. Então, aqui a gente ia ter um movimento desordenado de cargas. A partir do momento em que eu ligo uma bateria, uma pilha, ou a tomada, que é o final de uma linha de transmissão, igual o Bigman falou, né? A bateria, ela orienta a movimentação, ela que anima os elétrons. Então, vamos supor que aqui e aqui, então você tem que ter 2 pontos, eu vou ligar uma bateria, uma pilha. Deixa eu desenhar uma pilha aqui. No momento em que eu ligar essa pilha aqui, ó, lembra que a pilha ela tem uma cabecinha aqui, ó. Essa cabecinha dela é o polo positivo da pilha e a parte de trás é o polo negativo. Então, a partir do momento que eu ligar uma pilha nesse condutor, é o mesmo condutor de cima, tá? A partir do momento que eu ligo essa pilha no condutor, eu crio 2 potenciais elétricos. Olha só, um potencial elétrico, um polo negativo e um polo positivo no meu condutor. Os elétrons, eles vão começar a se mover na direção do potencial elétrico positivo, né? O elétron é uma carga negativa, ele procura um maior potencial. E aí eu começo a ordenar, colocar ordem naquele movimento caótico que estava lá em cima, né? Quando o condutor não estava sujeito a uma diferença de potencial. Então, o que a pilha faz? Ela cria uma DDP, ela cria uma voltagem, tá? Ela cria uma tensão elétrica. Os 3 termos significam a mesma coisa. Diferença de potencial, voltagem ou tensão elétrica. Para que isso serve? Para ordenar o movimento das cargas elétricas dentro de um condutor. E esse movimento, olha só, o movimento ordenado de cargas é a chamada corrente elétrica. Tá? Ele é causado por um campo elétrico, porque a partir do momento que eu tenho 2 polos, um positivo e um negativo, eu tenho um campo elétrico que sempre aponta do positivo para o negativo. E o elétron ele sempre move na direção contrária do campo. Né? O elétron começa a andar para cá. Ó. Tá? O elétron procura o polo positivo, então aqui eu tenho um movimento ordenado de cargas causadas por um campo elétrico ou uma DDP. Quem cria DDP, quem cria esse campo elétrico é a minha bateria, é o meu, a gente chama esse material, esse objeto aqui de gerador. O gerador, que ele gera uma DDP, ele é o cara que cria esse movimento ordenado de elétrons. Se você desligar qualquer um dos 2 polos, volta a ser o que era antes e eu não tenho uma corrente elétrica ali. Eu só vou ter corrente elétrica quando eu tiver uma DDP, que é uma diferença de potencial, ou um campo elétrico, né? Uma coisa gera a outra, para esses elétrons começarem a se mover. Então lembra aqui, ó, só para não confundir quando for copiar isso aqui, ó, a bolinha azul é o nosso elétron, e o elétron, galera, ele é o portador de carga. Naquele vídeo que a gente viu do Bigman, os elétrons eram os garotos lá, os meninos. A carga era a bola de basquete azul que eles estavam na mão. O elétron, ele transporta a energia, ele não se gasta numa corrente elétrica, tá? Então, ele transporta a carga, a gente fala que ele é o portador de carga, tá bom? Como que eu meço, como que eu mensuro, como que eu dou um valor para a corrente elétrica? A primeira coisa que eu vou fazer é definir um local onde eu vou observar esse movimento elétrico. Por exemplo, aqui, ó, eu vou olhar isso aqui. Enzo, o campo elétrico, ele sempre aponta do positivo para o negativo. Ele sai da carga positiva e entra na carga negativa. Lembra disso? Então, por isso. E o elétron, como ele é uma carga negativa, ele vai de encontro a quem? Ao polo
Positivo, né? Então, aqui, ó, a primeira coisa que eu faço é olhar isso aqui, ó. Eu vou definir uma certa área. Então, a gente fala que isso aqui é uma área de seção reta. É uma área de corte, é uma área onde eu vou observar a movimentação de cargas. E eu vou ficar contando, ó, através dessa área passa 1, 2, 3 elétrons, 4, 5, 6, 7, 8, 9, passa uma certa quantidade de elétrons por tempo, tá? E eu faço a conta. A corrente elétrica é a letrinha I, galera. Não sei por que ficou como I, beleza? Não é por causa de intensidade, que intensidade é valor. Então, você pode ter intensidade de força, intensidade de corrente, intensidade de campo, tá? Intensidade significa valor. Agora, o I minúsculo ficou a corrente elétrica na física. Então, a corrente elétrica é a quantidade de carga elétrica que passa através dessa área no tempo. Tá? Então, eu vou contando quantas cargas passaram aqui por tempo. Então, vamos colocar aqui o significado de cada coisa. Ó. Isso aqui é a carga. A carga tem que ser calculada em coulombs. Lembra? Unidade de carga é coulomb. Aqui é o tempo. E o tempo tem que ser em segundos. Porque aí eu vou medir a corrente elétrica em ampere, que é a unidade de corrente elétrica. É a letra A, maiúsculo. Tá bom? Então, quando eu divido a carga em coulombs dividido pelo tempo em segundos, eu obtenho uma corrente em ampere. Por quê? 1 ampere é só uma abreviação. 1 ampere significa 1 coulomb dividido por 1 segundo. É só uma abreviação para você não ter que ficar escrevendo coulomb por segundo o tempo todo. Em alguns casos, pessoal, você vai ter que calcular o valor da carga. Só que vocês já sabem calcular o valor da carga, que foi a primeira fórmula que a gente viu nesse ano. Como é que calcula o valor da carga? Pode ser o N vezes o E. Lembra disso? A carga elétrica é o número de elétrons vezes o valor da carga elementar. Então, em alguns casos, pode ser que vocês tenham que calcular a carga elétrica dessa forma. Tranquilo? Eu vou dar exemplo, a gente vai fazer 1 milhão de exercícios dessa matéria. Então, a gente vai ficar preso a essa matéria durante muito tempo. Não se preocupem. Porque é a matéria que sempre cai no Enem e sempre cai mais de uma questão de eletricidade no Enem. Tá bom? Então, a gente vai trabalhar com isso pra caramba. Tá? Então, a definição de corrente elétrica é quando eu coloco os elétrons para se movimentarem de forma ordenada dentro de um condutor. Quem que faz essa ordenação de movimento? É a nossa bateria, é o nosso gerador. É o gerador que proporciona esse movimento ordenado de cargas, porque ele cria um campo elétrico, ele cria uma diferença de potencial elétrico para ordenar aquilo que era caótico antes, tá bom? Matheus perguntando, pode exemplificar isso nas baterias de celular? Por exemplo, um celular com bateria de 2.000 mAh e o outro com 4.000 mAh, por que a bateria de 4 mAh dura mais? Matheus, não é miliampere, é miliampere-hora. E miliampere-hora é uma unidade de carga. Eu já falo sobre isso, tá? Então, a bateria de celular ela é medida em miliampere-hora, ela é uma unidade de carga e não de corrente. Tiago, eu expliquei agora mesmo para o Enzo, porque a certa verde ela está na direção contrária dos elétrons, porque ela é o campo elétrico. E o campo elétrico ele vai do positivo para o negativo. E o elétron, como é uma carga negativa, ela é repelida pelo polo negativo e atraída pelo polo positivo. Entendeu?
Então, Abud, a Hum. eletricidade vai de onde para onde? Da positiva para negativa ou negativa para positiva? Já já vou responder isso para você, tá? Tá. Então, olha só. Já já agora, né, que eu vou responder isso para vocês. O que que eu faço aqui quando eu quero transportar energia? Lembra, aqueles meninos eram os elétrons no jogo de basquete. A energia era a bola. Os elétrons transportam energia, eles não se gastam. Então, aqui eu tenho o meu gerador, né, que é a pilha. Toda pilha que a gente tem no nosso dia a dia, ela tem uma mesma DDP, uma mesma voltagem. Tá? Toda pilha, ela tem uma certa voltagem que a gente olha para ela e vê que ela tem 1,5 volt. Vocês comparam a pilha de vocês aí, toda pilha só muda o tamanho dela, que é a quantidade de carga que ela tem. Se eu quiser fazer essa pilha acender uma lâmpada, eu preciso conectar 2 fios, né? Um fio no polo positivo e um fio no polo negativo da pilha. Então eu vou lá e conecto. Um fio aqui, outro fio aqui. Automaticamente, quando eu fizer isso, a lâmpada vai acender. Aqui, ó. Ela vai acender porque eu vou ter uma corrente elétrica passando através da lâmpada. Por isso que tem 2 pinos na tomada. Porque a corrente elétrica ela tem que passar pelo material, fornecer energia para ele e voltar no gerador para pegar mais energia. Vamos pensar assim. Tá? Existem 2 tipos de corrente elétrica, se a gente pensar assim. Não é que existe 2 tipos de corrente elétrica. Existem 2 maneiras de explicar a corrente elétrica, tá? Então, por isso que eu coloquei 2 desenhos aqui, ó. A lâmpada acende e tal. Então, existem 2 maneiras de explicar isso. Aquela maneira que eu desenhei na tela passada é a maneira atual, é a maneira real de explicar, porque a gente já sabe que quem anda no circuito são os elétrons, tá? Mas antigamente, essa primeira parte aqui, esse primeiro desenho aqui de cima, eu vou explicar como eles explicavam a corrente elétrica antigamente. E hoje aqui aqui de baixo é o real, tá bom? Antigamente eles explicavam assim: olha, a corrente elétrica, ela é um fluxo de alguma coisa que sai do polo positivo do gerador, atravessa um material e volta para o polo negativo para buscar mais energia. Tá? Pensa bem, para sair do polo positivo e voltar para o polo negativo, eu teria que ter algo positivo se movendo aqui, não teria que ter? Eu teria que ter uns portadores de cargas positivos se movendo, saindo do polo positivo e indo em direção ao polo negativo, concorda? É possível partículas positivas se moverem dentro de um condutor sólido, pessoal? Não. Quem são as partículas positivas? Os prótons. Próton tem liberdade de movimentação? Não. Mas por que eles explicavam assim, então, Abud? Porque eles não conheciam os elétrons, os prótons. Eles simplesmente trabalhavam com eletricidade de forma empírica. Empírico significa que eu vou fazer antes de explicar. Eu vou na mão, na marra. Eu vou ali no erro e tentativa. Eu vou na base do experimento. Então, a parte empírica da eletricidade levava em consideração que a corrente elétrica ia do polo positivo em direção ao polo negativo, tá? Essa corrente, aí você fala, mas ela está errada e tal, mas você tem que dar um valor histórico para os caras. Os caras, eles explicaram a eletricidade, eles trabalhavam com eletricidade antes do modelo atômico, eles nem sabiam o que era, mas já sabia. Falava que era do polo positivo para o polo negativo. Então, era um movimento de cargas positivas ali. Elas saíam do polo positivo em direção ao polo negativo, tá? A gente sabe hoje em dia que o real é o contrário. Como os portadores de carga são os elétrons, como quem se movimenta no circuito elétrico são os elétrons, a corrente elétrica vai do polo negativo de um material em direção ao polo positivo. Então a gente sabe que são partículas
negativas se movimentando ali. Então, o que acontece na realidade é que a corrente elétrica sai do polo negativo e vai em direção ao polo positivo. Então, a gente sabe que são cargas negativas se movendo no circuito. Beleza? Ah, mas por que eu tenho que saber as duas? Galera, sabe por quê? Porque física é preguiçoso. Tá? Tudo estava pronto, tudo já estava explicado. Tá? Antes do cara descobrir o elétron, antes do cara descobrir que o próton estava no meio, o elétron estava rodando em volta dele, que ele, por isso o próton não poderia se movimentar, já tinha leis da eletricidade, já tinha circuito elétrico sendo desenhado, construído, já tinha livro impresso, tudo considerando isso aqui, ó, que a corrente elétrica ia do polo positivo em direção ao polo negativo. Sabe o que os caras fizeram? Depois que eles descobriram o que acontecia na realidade, eles continuaram usando isso aqui, ó. A gente até hoje usa a corrente elétrica de uma maneira convencional. O que é uma convenção? O campo elétrico é na direção contrária do movimento dos elétrons, tá, Rafaela? Então, o campo elétrico ele vai do positivo para o negativo. O que é uma convenção, pessoal? Convenção é um combinado. Não é convencionado no mundo todo que no sinal de trânsito o vermelho é para parar e o verde é para continuar? E o amarelo para você ter atenção que já já ele vai ficar vermelho? Né? Isso é uma convenção, é um combinado. Então, todos os físicos, todos os engenheiros elétricos, todos os matemáticos, todo mundo que trabalha com eletricidade no mundo inteiro usa isso aqui, ó. Usa a corrente convencional. Essa corrente convencional, ela vai fluir do polo positivo para o polo negativo e a gente continua usando ela até hoje, mesmo sabendo que a maneira correta, não é que existem duas correntes, existem duas maneiras de explicar a corrente. A maneira real, que acontece lá dentro do fio mesmo, e a maneira convencional. Por que a gente usa convencional até hoje? Porque é uma comodidade, já estava assim antes, não vamos mudar. Então, tá? Isso aqui é um combinado, essa corrente aqui é um combinado. Como que a gente desenha um circuito elétrico, por exemplo? Vou mostrar para você símbolos do circuito elétrico. Quando eu tenho um gerador, eu desenho ele assim, ó. Esse símbolo aqui é o símbolo de um gerador, tipo uma pilha. O polo positivo é o tracinho maior, o polo negativo é o tracinho menor. O símbolo de lâmpada, então vou desenhar aqui um circuito. O circuito geralmente a gente faz ele todo retinho para ficar mais bonito. Um dos símbolos de lâmpada é uma bolinha com um X no meio, tá vendo? Isso significa lâmpada. A corrente convencional é aquela que vai sair do polo positivo em direção ao polo negativo. Chamar de IC, corrente convencional, que é o que a gente desenha sempre. Nem precisa ficar escrevendo IC o tempo todo. Se você escrever I e colocar no sentido correto, né, no sentido convencional, eu vou saber que você sabe o que você está querendo dizer, que é a corrente convencional. Quando, na realidade, o que acontece é o contrário. Nossa, mas que preguiça, por que os caras não fizeram tudo? Imagina mudar todos os livros de física, todas as regras, já tinha a regra da mão direita, a regra do tapa, regra de não sei o quê, para ir mudar tudo para a regra da mão esquerda, os caras não iam fazer isso nunca. A corrente real é aquela que vai ao contrário, né? Não é ao contrário da convencional, mas é o que acontece na realidade, tá? Então, toda vez que te falar assim, represente a corrente elétrica no circuito, você vai representar qual? Essa, a real, a convencional, desculpa. Tá? Porque é essa que a gente trabalha, é essa que a gente faz o tempo todo. Ah, mas eu sei que o que acontece de verdade é isso aqui. Beleza, guarde isso para você. Porque na hora de resolver exercício, você vai resolver aqui, ó, trabalhando com a corrente real, convencional, desculpa. Tá? Então você vai trabalhar sempre com a corrente convencional e vai guardar na sua memória, não, eu sei que isso aqui está errado, mas vou continuar usando. Beleza? No vídeo do Bickman, ele falou em corrente contínua e na corrente alternada. Beleza? Então, deixa eu desenhar aqui, que eu coloquei errado aqui embaixo. Coloquei aqui uma pilha, né?
A corrente alternada, ela acontece, por exemplo, quando você liga uma coisa na tomada. Então, deixa eu desenhar uma tomada aqui. Mas aí... Olha o microfone aberto. Então, beleza. Olha só, o que é uma corrente contínua? Eu vou ligar a lâmpada na pilha. E aí a gente sabe que a corrente elétrica vai fluir, vai passar pela lâmpada, vai acender a lâmpada e vai voltar para o meu gerador, porque ela sai do polo positivo em direção ao polo negativo, porque a gente já sabe que a gente trabalha sempre com a corrente convencional. A corrente contínua é aquela produzida por pilhas e baterias. Só. Pilhas e baterias. Certo? Como que ela funciona? Ela tem um valor contínuo, constante. Então, ela tem um valor que não muda com o tempo. Pessoal, microfone aberto. Já a corrente alternada, que é a corrente que a gente tem ao ligar as coisas nas tomadas, tá? Que são os geradores. Esses geradores estão lá em Furnas, estão lá em Itaipu, estão lá sei lá, em qualquer hidrelétrica, e a tomada é só o final da linha de transmissão. Quando você liga lá, você está recebendo uma corrente que foi produzida lá na usina do Gafanhoto, lá em Cajuru, tá bom? Então, os geradores, eles produzem corrente alternada. Corrente contínua é a CC. Corrente alternada, CA. Em inglês, né? Corrente contínua é DC e corrente alternada é AC. Daí vem aquele nome daquela banda, AC/DC. Corrente alternada e corrente contínua, tá bom? Corrente alternada, quando você liga isso aqui, ó, liguei a lâmpada na tomada. O que vai acontecer? Ela não vai fluir num sentido só. Ora ela vai num sentido, ora ela vai no outro. Então, ela vai... Deixa eu colocar de cores diferentes aqui, ó. Em um certo momento, ela vai assim, ó. Corrente laranja, tá vendo? Em outro momento, ela vai ao contrário. Vou colocar rosa. Ela vem daqui e para cá. Ela alterna, ela vai fazendo isso, ela vai alternando de um lado para o outro, de um lado para o outro, em uma frequência de 60 vezes por segundo aqui no Brasil. Tá? Ela alterna, ora ela vai num sentido, ora ela vai em outro. Então, quando eu desenho o gráfico dela, ela fica um negócio assim, ó. Ela alterna o valor dela ao longo do tempo. Tá vendo? Ela vai, ora ela tem um valor positivo, ora ela tem um valor negativo. Porque ora ela vai num sentido, ora ela vai em outro. Nós vamos trabalhar com essa corrente aqui na maioria das vezes, tá? Em 99% dos casos, porque ela é mais fácil de trabalhar no segundo grau. Quando eu tiver um gráfico de corrente por tempo, e eu quiser calcular a carga que atravessa um determinado material, basta eu fazer essa área aqui, ó. A área do gráfico na física geralmente te informa alguma coisa. Se te der um gráfico, a questão for de física, e você não souber fazer o que fazer, calcula a área do gráfico. Tá? Então, essa área aqui, ela é igual à carga que atravessa essa lâmpada. Beleza? Então, essa lâmpada ela pode ser acesa por uma corrente alternada ou por uma corrente contínua. Qual que é a diferença? Na prática nenhuma, vai funcionar do mesmo jeito. Só que tem objetos que são construídos, né, para corrente alternada e outros que são construídos para corrente contínua. O João Pedro perguntando, Abud, na corrente alternada tem jeito de, nos dois fios, os elétrons vão para a lâmpada? Na corrente alternada, os elétrons eles não saem do lugar. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês um vídeo explicando sobre corrente alternada. Quer ver? E corrente contínua. Deixa eu achar aqui. Eu lembro de ter assistido, acho que até no Mundo de Bikman mesmo. Deixa eu ver se tem.
Eu vou passar para vocês, é um do History, tá? Mas não é do Beakman, não, eu confundi. Então, para fechar a aula, a gente vai ver, dá tempo de ver esse vídeo aqui, e aí depois eu peço para vocês mandarem o ok. Não manda ainda não, tá? Dá tempo de assistir, Thiago, para você saber a diferença das duas. Isto aqui é um cabo de corrente contínua que conduzia cerca de 1 milhão de watts para iluminar um quarteirão de Nova York. Usando a corrente alternada do sistema de Tesla, um fio menor poderia levar energia ao mesmo número de casas. A mesma quantidade e olha a diferença. A diferença entre CA e CC está em como a eletricidade e os elétrons fluem. Para que a CC aconteça, deve haver um fluxo contínuo de elétrons ao longo do cabo de um polo negativo a um polo positivo. Quando a energia é fornecida, os elétrons, representados pela faixa vermelha, se movem até um ponto, fazem o trabalho e depois voltam para o gerador. O problema com esse processo é que os elétrons encontram resistência ao longo dos cabos. Os elétrons têm dificuldade em viajar grandes distâncias. Então, a maioria da energia do sistema se perde no cabo. Da maneira que Thomas Edison planejou o sistema, ele teria que colocar uma casa de força a cada 1 quilômetro para manter a voltagem estável ao longo da rede de energia. Em 1887, Tesla entrou com 7 patentes americanas de um sistema mais eficiente e menos dispendioso, chamado corrente alternada. Tesla descobriu que no sistema CA não era necessário enviar elétrons até o local de atividade e de volta. Na verdade, era só alternar a corrente, enviando os elétrons para frente e para trás. Tesla desenvolveu um sistema de geradores CA que alternavam corrente elétrica entre polos positivo e negativo em 60 ciclos por segundo, que podem ser aumentados e transmitidos centenas de quilômetros a mais que a corrente contínua. O empresário milionário George Westinghouse achava que as invenções de Tesla poderiam ser a chave da transmissão de energia a longa distância. Ele comprou as patentes por $60 mil, além de um pacote de ações das empresas Westinghouse. Se o novo sistema CA fosse um sucesso, Tesla seria um homem rico. O inventor se tornou cidadão americano em 1891. No mesmo ano, teve início uma guerra declarada entre a corrente CA de Tesla e a CC de Edison. Edison lançou uma campanha propagandista que mostrava os perigos da corrente alternada. Para o público, ele dizia que eram feitas experiências terríveis em que animais eram eletrocutados com corrente alternada. Edison convenceu o estado de Nova York a utilizar a energia CA de Tesla e Westinghouse na primeira pena de eletrocução em 1892. Um repórter a chamou de espetáculo mais horripilante que um enforcamento. Edison apelidou a técnica de Westinghousing. Seja eletrocutando animais ou eletrocutando prisioneiros, a verdade é que ninguém queria aquilo dentro de casa. Em 1893, apesar da má publicidade, Tesla e as empresas Westinghouse venceram licitação para a iluminação da Feira Mundial de Chicago, a primeira feira de eletricidade do mundo. Edison, que fez uma oferta insatisfatória, ficou frustrado por perder a oportunidade e se recusou a deixar Tesla usar a patente das lâmpadas elétricas. Então Tesla precisava criar uma nova lâmpada e fazer 250 mil delas em 6 meses para iluminar a feira. A lâmpada de Edison tinha uma rosca na ponta. Ele patenteou o método de levar a energia através da base de rosca e de como selar retirando o ar. A solução de Tesla foi fazer uma tampa de vidro na base da lâmpada. Os fios passavam por entre a tampa de vidro e assim o novo desenho não interferia nas patentes de Edison. Tesla virou o jogo contra Edison, produzindo uma lâmpada mais fácil de manusear
além de ser capaz de produzi-las em menos tempo. Em 1º de maio de 1893, o presidente Grover Cleveland pressionou um botão e mais de 200.000 lâmpadas incandescentes de Tesla iluminaram a feira. Foi um sucesso monumental que anunciou a era da iluminação elétrica moderna. Tesla foi o mentor intelectual e gênio que tornou a feira possível. E seu nome ficou conhecido no mundo todo depois disso. Viu, galera, a diferença entre a corrente alternada e a contínua? Então, a ideia do Tesla foi fazer isso. Não enviar os elétrons diretamente até lá, mas criar uma vibração, e essa vibração transmite eletricidade na linha de transmissão. Qual que é o dever de casa que eu vou passar para vocês aqui? Mas não é agora, não precisa entregar agora. Eu quero que vocês assistam o filme mais recente que conta a história dessa batalha entre o Edison e o Nikola Tesla. E vocês respondam algumas perguntinhas. Eu vou mandar as telas, Thiago, no Classroom. Até hoje vocês não acostumaram com isso. Tá tudo lá no Classroom. Inclusive os vídeos das nossas aulas passadas estão lá também. Tá bom? Então eu vou colocar lá inclusive um link para vocês baixarem o filme, tá? E assistirem em casa. E vou colocar também um player para os casos vocês não consigam assistir com legenda, vai ter um player lá para vocês assistirem no computador. Acho que o player do celular ele já toca a legenda automaticamente. Pergunta do Vitor. Então, na corrente convencional, os elétrons se movem na mesma direção e sentido do campo elétrico? Não, Vitor. Os elétrons sempre se movem na direção contrária. Na corrente convencional, são partículas positivas que se movem. Então, não é a coisa que acontece na realidade, é uma invenção. A gente continua usando por comodidade, tá? Os elétrons só se movem quando a gente fala da corrente real. Quando a gente fala da corrente convencional, a gente finge que os elétrons estão paradinhos e quem está se movendo são as partículas positivas, tá bom? Beleza, galera. Então, deu o nosso horário. Diego, os prints vão estar todos no Classroom. Tá tudo lá, tá? Então, daqui a pouquinho, daqui 2 minutinhos, já tá tudo lá. Beleza? Um abraço para vocês, até a nossa próxima aula de amanhã, aí a gente continua o nosso papo, beleza? Tchau para vocês, até mais, galera. Falou, Abud. Falou.